Paz seja convosco, sejam muito bem-vindos. Mais uma gravação dos vídeos da Escola Bíblica Sabatina Monte das Oliveiras. Hoje nós estamos numa gravação especial, né? Graças a Deus, vamos ouvir os comentários e as opiniões logo aqui de Campo Grande, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Aqui na casa do nosso pastor Agenor Nunes de Oliveira. Passa contigo, pastor. Amém. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o vídeo de hoje promete, né? Graças a Deus. Hoje nós temos um tema, Israel será salvo. É o tema do estudo de amanhã, dia 16 de novembro de 2019, com o tema Israel será salvo. Então, acredito que os professores e irmãos estão estudando, que nós vamos fazer alguns comentários para auxílio na lição no nome de Jesus e aproveitar aqui a presença do pastor, né, que vai nos abrilhantar nosso entendimento com toda a sua sabedoria, né? Graças a Deus. Pastor, aqui nós começamos com o capítulo de Lucas, capítulo 1, versículos 50 a 55, né? No cântico de Maria. Então, o Novo Testamento, ele exalta a nação de Israel. Como que o Novo Testamento vê a aliança de Deus com Abraão? Eu vejo de uma maneira toda especial. De modo em que, quando o nascimento de Cristo, já teve uma rejeição. E dessa rejeição, do nascimento dele, e foi até a morte de Cristo. Sempre rejeitando. Mas nem todos. Que tinha as reuniões de Cristo, que parecia, tinha presente 5.000 pessoas. Olha que não é só aqueles pouquinhos que estavam seguindo, né? Eram muitos que ouviram a mensagem deu de João Batista, que veio preparar o caminho de Cristo. Então, ali deu sequência. Não somente os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que se tornou-se apóstolo, para depois estender, que chegou até nós. Sim. Porque alguém pode pensar que também é o que está até aqui na pergunta 2, na parábola dos lavradores maus. Alguém pode pensar que com o nascimento da igreja e estabelecimento da igreja, a nação de Israel foi completamente rejeitada. Completamente, vamos pensar assim, alguns até entendem desta forma, né, algumas igrejas, que a nação de Israel ela foi completamente rejeitada no sentido das alianças com Abraão, e tudo repousa agora sobre a igreja. Então, a parábola, ela até fala assim, né, que a vinha foi dada aos lavradores, né, e foi enviado os profetas, né, os servos, a parábola fala servos, e alguns mataram, apedrejados, outros foram mortos, né, e ali foi enviado o filho. Então eles também mataram o filho, né? Aí o Senhor deu a vinha agora a outros lavradores. Então esses outros lavradores, Cristo até fala assim, né? Outra nação virá. Então é claro que a Bíblia fala que Israel rejeitou o Messias e rejeitou a salvação, né? Mas esse endurecimento, ele fez com que a nação de Israel fosse assim, completamente rejeitada, ou como nós vemos até aqui nos escritos de Lucas, que a gente sabe que é um evangelista que gosta bastante dos gentios, até pela sua proximidade com Paulo, né? Lucas, Atos, fala bastante dos gentios, tem aí um equilíbrio melhor, né? Então, ou seja, a igreja agora, ela dá continuidade, né, às promessas de Deus, conforme as profecias. A igreja agora, ela é um instrumento de Deus para a salvação, e não
uma ruptura completa, como se Deus não ligasse mais para o povo de Israel e agora só tem interesse para com a igreja. Como que a gente equilibra melhor essa relação de Israel e igreja? Essa parte de pensamento que nós vemos aí falar que Israel não tem mais uma liberdade, então eu acho que eles, os que falam desta maneira, eles se baseiam no Evangelho primeiro de João, que fala que ele veio para o que era seus e os seus rejeitaram. Sim. Mas nem por isso rejeitou por completo. Porque nós temos hoje a mensagem nas nossas mãos através do judeu, queira ou não queira. Que os apóstolos quem eram? Os apóstolos não eram gentios, todos eles eram judeus. E quando saíram pelo mundo pregando, foi eles que saíram. Por que eles saíram? Porque a eles foi dado toda a autoridade que Jesus Cristo deu, segundo está lá em Marcos 16, e do versículo 15 ao último, e cooperando com eles, quem? Os apóstolos, o Senhor. Então, nesta mensagem, que o gentio foi recebendo através do judeu. Agora, quanto a Abraão, lá no capítulo 12, que será bendito toda a família da terra, não falou que era toda uma família, só de um lugar, mas de todas. De todas, né? Sim. Então, isso aí já inclui, né, o gentio e de todas as raças, que é tudo incluído, todas as demais raças estão incluídas, tudo entre os gentios, né? Tanto faz Japão, como Brasil, como todos os lugares é incluído como gentio, que somos mesmo, né? Nós não somos judeus, né? Mas a mensagem dos judeus, para mim, segundo as profecias, que nós talvez não vai dar tempo a correr lá toda, mas que nem Isaías e os Romanos, né, deixou claro, no capítulo Romanos 9, 27, que ele fala assim, ainda se os filhos de Israel for como a areia da praia ou do mar, só os remanescentes serão salvos. Quer dizer, será, que se fosse só antes de Cristo, então já ficava no passado, mas o será está pela frente. Sim. Então, por isso, no meu pensamento, meu entendimento, Israel vai ter sua participação especial no dia da vinda de Cristo. Porque aqui nós vemos assim, Paulo trabalhando bem essa questão, né? Paulo ele era um defensor da pregação aos gentios, né? Mas ele falava assim, ele falava bem do povo de Israel e da aliança, principalmente. Então, quando nós olhamos aqui a pergunta 3 e a pergunta 4, e nós já vamos lá para Romanos, né? Então, aqui Paulo diz assim, né, tenho grande tristeza e continuador no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Aí olha só, dos quais é a adoção, a glória, o conserto, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Então, ou seja, a base das promessas e da salvação reside sobre o que foi dado a Abraão e ao povo de Israel. Como nós estudamos até no primeiro semestre, a aliança de Deus com Israel é uma aliança perpétua, né? E Deus ele jurou, ele prometeu que não invalidaria sua promessa jamais. Agora, o que Paulo ele vai deixando bem claro é que a pregação ela foi caminhando em direção aos gentios e o evangelho foi alcançando aos gentios, mas como o próprio Cristo disse, né, a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, né? Então, eu acredito ser isso muito importante. Agora, Deus reservou um período de salvação para Israel? Israel será salvo? Como que nós podemos entender bem essa passagem? O interessante é que quando a mulher samaritana abordou, fala que a salvação vem do judeu, justamente porque ela conhecia, né, através de comentários, né, da leitura do Velho Testamento, como se usa falar, né, para nós tudo é novo, não em toda parte de uso, mas especialmente naquilo que cabe para nós, né, de Cristo para cá.
Então, a salvação vem do judeu. E geralmente nós não podemos negar. Ela falou certa, que vem mesmo. Cristo nasceu na Judéia, e ele também judeu. E a mensagem, saindo de lá, da mulher samaritana, vamos cair agora para o gentil, nós temos ali por certeza que o Paulo foi chamado, né, porque Deus conhecia a mente de Paulo, a sabedoria de Paulo, a força que o Paulo tinha, a coragem que ele tinha para levar o evangelho ao gentio, ao lado dos demais judeus. Né? Ele era misto, né, de raça, então, aí é onde se juntou com Paulo. Enquanto Lucas escrever esta passagem que nós lemos há pouco instante, né, então ele está referindo ali, porque é tudo, Lucas era gentil, todo mundo sabe. Só que o que ele escreveu foi parte ensinada, ditada por Pedro e Paulo, as histórias que confirmam. Sim. Então, foram ditadas e ele escreveu aquilo que informaram para ele escrever. Então, como ele não tinha autoridade de estar junto com Jesus, nem andar com Jesus, nem... Então, pegou o apóstolo, velho apóstolo Pedro, foi quem deu toda a instrução, como escreveria, e Paulo também, como pregador do gentil, né? E eles muitos amigos, os dois, então se entraram em concordância, aí é onde foi escrito para os nossos ensinos, né? Então nós vamos para frente. Então, aí agora o irmão falou que já do tempo, se Deus reservou um período de salvação para Israel. Esse tempo, no meu entendimento, ele ainda está por vir. Por vir, sim. Porque antes da vinda de Cristo, no meu entendimento, quem vai sacudir o mundo com a última mensagem do Evangelho ainda vai ser o judeu. E aqueles que estiverem de acordo com ele, vai se unir tudo para ir no encontro de Jesus no dia do julgamento final. Então, eu tenho certeza que o judeu não foi rejeitado por completo. Foi rejeitado naquele tempo que ele veio, não por todos, mas por uma minoria. Ou seja, o país inteiro, que cuidava dele nascer lá numa manjedoura, no meio do Palácio do Rei, né? E foi contrário, né? Foi nascido, ou melhor, nasceu em um lugar que ele nem esperava que ia nascer um rei. E era o rei do universo, mostrando a humildade de Cristo, Deus mostrando a humildade de seu Filho pelo amor, não somente aos judeus, mas a toda a humanidade. Né? Porque João escreve no capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo, não falou que amou só uma nação, mas amou o mundo. Seria um veredito muito grande, mas dizer que vai salvar só o gentil e eles lá não vai ter direito, né? Porque a promessa já vem de lá de trás. Né? O que a gente fica assim analisando é se pensar, porque nós estudamos sobre a doutrina dispensacionalista, né? Mas ali, ligada aí aos filmes, às novelas, pelo lado pentecostal, né? De boa parte das igrejas. Então, o que se ensina? Se ensina que há uma distinção tão grande entre Israel e a igreja, né, que lá nos últimos dias a igreja estará no céu, foi arrebatada secretamente, e só Israel, durante o tempo da grande tribulação na terra, nós já passamos por esse estudo, né? Agora, o que nós temos aprendido é que o que Paulo argumenta, que para a salvação não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, ou seja, debaixo de Cristo, Deus colocou todos os povos. Agora, isso não quer dizer que as promessas dadas ao povo de Israel ficam invalidadas. Na verdade, houve a abrangência delas alcançou os gentios, como o pastor já disse, que foi dada a Abraão a palavra de que as famílias, todas as famílias da terra, né, serão benditas. Agora também nós temos aqui, né, em relação ao povo de Israel, haverá um remanescente que será salvo,
haverá um avivamento, né, nos últimos tempos, né? Agora também nós temos aqui como fica a região da Palestina, a terra dada aos judeus. Então, há um valor especial naquela terra, porque se nós formos ver, né, Jesus ele disse assim, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, e onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, nós vemos assim muito comum alguém fazer uma excursão para Israel, né? Se for no sentido de conhecimento, de curiosidade bíblica, ok, né? Mas hoje tem valor espiritual irmos para Israel, né? Ou quando Cristo voltar, aí sim, né, a terra será restaurada e purificada. Porque hoje a região da Palestina ela está paganizada, né? Se vamos pensar assim, a região da Palestina ela está em conflito. O versículo de Lucas 21, 24 até fala assim, né, os gentios pisarão a terra até o tempo determinado, né? E hoje os gentios estão lá pisando a Terra Santa, né? Então, se nós formos parar para pensar, qual o valor hoje da terra de Israel, da região ali da Palestina? Olha, esse valor que tem hoje, eu não acho que tem valor nenhum, não. No meu pensamento, é muita ambição por terra. Uns querem ser mais do que outros. A destruição não tem amor aos seus próprios irmãos, né? Um matando o outro. Então não é o tempo de paz. Sim. Porque quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, do jeito que está, Cristo não vai descer sem não revelar as coisas que as pessoas, a sua raça de pátria, falando da parte fisicamente, de sangue, né, não estiver assim harmonizado, tudo em uma comunhão só, para todo mundo estar sossegado, é como um ladrão, todo mundo está em paz, e aí virá a repentina destruição. Então o que existe hoje é guerra, por causa de uma terra que foi dado a Abraão como promessa. E muitas partes ali, que ainda Israel não está governando, vai governar ainda para cumprir, se tornar tudo um povo só, numa linguagem só, que não está numa linguagem só. Então ali chegará o tempo do fim de paz. Enquanto essa guerra tiver, não tem paz e nem Cristo vai vir. Irmão brigando contra irmão, Agora nós temos uma palavra importante, né? Israel continua sendo um sinal de Deus, né, para com as nações. Já estive até olhando um texto, alguém falou assim, né? Como nós vamos ir contra Israel? Deus não olha mais para Israel, certamente Deus ainda zela e olha por Israel, né? Agora, há uma importância quando nós olhamos para Israel. Israel é a figueira. Temos que olhar para os acontecimentos, porque por meio dos acontecimentos nós conseguimos saber que as Escrituras estão se cumprindo, porque nos últimos tempos Israel tem conseguido voltar, né, a se estabelecer como uma nação, né? Nós temos visto algum ajuntamento de nações, ora contra Israel, ora a favor. Nós temos visto o povo de Israel ainda sendo perseguido em outras nações. São todos esses sinais que o povo de Israel ele ainda é uma luz profética para aqueles que interpretam e creem nas Escrituras? Para você ver, irmão Maciel, quando a figueira brotar, está próximo o verão. Quando é que essa figueira vai brotar? Muitos falam, não, mas já está brotando. Não, mas vai no pé da letra. Que o pé da letra ali, a figueira é Israel. E quando ela brotar, como brotar? Tudo tiver no seu devido lugar. Conforme já falamos, se Deus tivesse deixado Israel de lado,
não olhasse mais para eles, então Sequer existiriam, né? jamais Israel seria uma nação. Mas os próprios inimigos de Israel, da terra de Israel, foi um dos primeiros a assinar na ONU para Israel passar a país. Então, quando Israel passou a país, o que foi que aconteceu? Todos que estavam dispersos voltaram para as suas terras que agora eles tinham liberdade de entrar e sair. Entrava e saía livremente, como até hoje. Eles estão assim. Agora, o circo que está muito hoje aí é de irmão contra irmão, não é gentil que está contra eles. É eles mesmos. Entre Ismael e a descendência de Ismael, de Isaac. Então, está aqueles conflitos lá. Mas chegará o dia que vai chegar o fim disso aí. Então, nós vemos que a figueira já começou a brotar. Deus, quando eles passaram, no meu entendimento, né, a país que eles voltaram para a sua terra, né? Então, graças a Deus por isso que eles agora, né, será se Deus tivesse rejeitado, tinha dado tanta oportunidade para eles, né? Você lembra daquele Isaac, Benjamin, não sei, que o cara matou lá no meio da praça lá? Por quê? Uma pergunta. Por que ele matou? Foi pego ele e ele confessou depois que matou ele porque Jeová tinha falado com ele que não era o tempo de paz ainda. Por isso que ele matou. Então, quer dizer, porque ele já estava se unindo para entrar na paz. E o tempo de paz ainda está por vir. Não é essa paz que está lá, ou que tinha naquela época, né, que ele matou. Acho que uns 20 anos atrás. Né? Mas nós olhamos para o sinal na figueira. Quando essa figueira brotar mesmo, aí sim, aí Cristo está próximo à porta, e aí agora é hora de todos querer se alinhar naquela figueira, né, para ser uma bem frutífera, com mais força, mais fé, mais coragem, mais disposição, defensor da mensagem verdadeira, dos mandamentos, e, enfim, todas essas coisas. Mas esses que falam contra, é porque eles falam que vivem no tempo da graça, atingindo lá a morte de animais, né, de sangue, para perdoar. Hoje nós vivemos pela graça. Alguém falando que é graça, e não tem nem que é a graça direito. Entendeu? Então, por isso é que Paulo fala, né? Graças a Deus que nos dá a vitória. Falou para quem? Falou para todos os gentios. Na vitória. Porque graças a Deus que nos dá a vitória através de quem? De Jesus Cristo. Que nós recebemos e eles também não vai se perder ao todo. Não vou dizer que vai salvar tudo, mas vai ter mais um remanescente. Então, mais um remanescente que nem Israel, ele será, o remanescente será salvo, né? E nós temos que olhar para os fatos, os acontecimentos em Israel, porque é uma luz, né, para aquele que crê nas Escrituras. Agora, só quero encerrar tratando de um último assunto, né? Apesar do povo de Israel, porque às vezes a gente repara assim, que há aqueles que desprezam completamente Israel, ou seja, Israel é mais uma nação como qualquer outra, né? Nós sabemos que a promessa de Deus ainda repousa sobre eles, e essa promessa nos alcançou. E tem uns também que exaltam Israel sobremaneira fora de tempo, porque nós sabemos que a figueira ela está frutificando, mas hoje Israel, em muitos exemplos, não é para a salvação, principalmente, não é exemplo para o gentio. Hoje Israel, para a salvação, é exemplo para o gentio, porque o gentio que crê em Cristo, que guarda os mandamentos de Deus, ele está muito mais inserido na família de Deus do que o Israel natural, né? Agora, alguns, nós temos visto assim um retorno, alguns falam que foi até depois da construção lá do Templo de Salomão, um retorno às práticas judaicas. Então, nós temos visto nas igrejas, né, entrando shofar, arca da aliança, kippá, e entra os símbolos, outros símbolos judaicos. Então, tem havido nas igrejas evangélicas, em geral, um renascimento
das festas judaicas, né? As festas que nós sabemos que foram abolidas, né? Eram cerimoniais, eram sombras. Então, nós temos visto, inclusive, um apego a Israel, até querendo falar palavras hebraicas, querendo falar termos hebraicos, até a questão, às vezes, até do nome mesmo, querendo retornar o nome de Cristo. Tem gente que até fala o nome de Jesus, mas gosta de falar o nome hebraico e exaltar. Então, é um retorno ao mundo hebraico, ao mundo judeu, que, se for excessivo, né, pode ser um grande problema, porque começa a entrar festas, começa a entrar shofar, começa a entrar kippah, começa o povo querendo ser um judeu até messiânico, né? E nós sabemos que o que nos interessa é Cristo e seus mandamentos, né? Uma palavra para nós que o senhor tem visto aí desse movimento de judaização da fé cristã, para a gente dar uma concluída no nosso vídeo de hoje. Essa fé que o povo está tendo todas as coisas dentro das denominações, que é formada de homem. Então eles pegam as coisas, né, que Cristo aboliu para concluir, para dizer que são israelitas. Enquanto israelita não é nada. Porque aqueles verdadeiros israelitas, eles não se apegam mais com as coisas que já foi cravada no madeiro. Ali encerrou-se tudo, o véu do templo se rasgou, todas as coisas foi tirada, a separação, quando fala todas as coisas, nem todos, porque o pessoal mistura, né, muitas coisas que estão em vigor através de profecia que não se cumpriu, como Cristo culpado, que já se cumpriu com Cristo e não cumpriu. Então, são pessoas, né, que acham que porque ele tem a escritura, sabe, é um poliglota também da palavra, eles acham que sabem de tudo. Mas Paulo diz que aqueles que procuram saber de tudo ainda não sabem de nada. Então, como nós também estamos caminhando para a sabedoria. Quando o Tiago fala, se tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Então, é o que nós estamos fazendo cada dia, pedindo sabedoria a Deus para entender as Escrituras conforme ela é. O importante é Cristo e seus mandamentos, né? Glória a Deus por isso. Esses movimentos judaizantes, é tudo coisa de pouco valor, né? Ou nenhum. Não, mas isso aí já se passou, já não tem mais. Então, nem tudo passou também, né? Sim, mas tem coisa que... mas dentro desse contexto, né? Dentro da lei cerimonial, não tem mais nada. Mas é o que nós temos visto, né? Mas graças a Deus, eu acredito que vai ser de grande valia, né? Então, Israel será salvo? Sim, o remanescente achará em Cristo, achará lugar em Cristo em nome de Jesus. Nós e as Escrituras ansiamos por esse tempo. E assim mesmo, para concluir as minhas palavras, né? No capítulo 7 de Apocalipse, quando foram contados 144 mil, né, da tribo de quem? De Israel. Certo? Então, quando foi contado, depois que João contou, ele viu uma multidão que não pôde nem contar. De todas, quer dizer que Israel estava dentro, de todas as nações. Né? Ele não pôde nem contar. Quer dizer, não é só o gentio, ali estava Israel também, aqueles que ainda vão aceitar Cristo como seu Salvador. Grande multidão. Então estava a grande multidão, no verso 9 do capítulo 7, né? Perante o cordeiro, trajado, veste branco, com os palmos nas suas mãos, quer dizer, vitória, né? Alegria, fé, coragem, por o que já passaram da grande tribulação. E foi perguntado, quem é esse? De onde vieram? E é da grande tribulação. E lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro para herdar a vida eterna. Então isso aí dá um argumento que não é todas as nações, não só é o gentio. Tá. O palestino também está no meio. Tá no meio, né? Então, glória a Deus. Passa já convosco, uma excelente aula. Deus abençoe. Amém. O pastor, eu te agradece. Eu que agradeço o privilégio de receber vocês aqui em casa, né? Tão longe, né? Mas para a nossa alegria, né?
Agradeço a todos que vão nos ouvir, né? Aquilo que nós não podemos completar, que o Espírito de Deus complete na vida de cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado e Deus vos abençoe. Amém. Até amanhã, se Jesus não voltar. Amém. Deus abençoe.